presidente Lula repudiou o ataque sofrido pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump no sábado. Hoje, Lula disse que o episódio empobrece a democracia e que ninguém tem o direito de atirar em uma pessoa com a qual não concorde politicamente. Mas, afinal, quais são os impactos desse episódio na economia e na política? E para falarmos mais sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Antônio Gonçalves, que é advogado. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, um prazer falar com vocês, com quem também nos acompanha. Doutor, a fala do presidente Lula, ela vem aí na linha de reconhecer a polarização acirrada, que é uma tendência, né? E, ao mesmo tempo, a fragilidade da democracia? É verdade. A verdade é que ninguém gosta ou deseja que o processo democrático seja refém de um atentado, de um disparo. O evento poderia ter, inclusive, resultado em morte do candidato, que também é o ex-presidente. Isso demonstra e denota que claramente houve uma falha de proteção na sua segurança por parte do Serviço Secreto norte-americano. E hoje nós vimos aí o dólar subir, a bolsa fechar em alta. Esse movimento tem relação com o episódio? Tem, porque tem a reação da direita, que é a que fará a convenção para chancelar o nome do candidato Donald Trump, e com a possibilidade concreta e real de que ele seja, a partir dessa chancela, o favorito na corrida presidencial, que estava muito acirrada com o atual presidente, isso faz com que tenha uma repercussão direta na economia, não só norte-americana, como na economia global, porque as medidas anunciadas ou prometidas pelo então candidato Trump terão eco no sistema econômico mundial. E qual a avaliação que o senhor faz, né, desse atentado? Como que deve ficar agora esse cenário nessa corrida eleitoral? Olha, o processo eleitoral norte-americano já era incerto pelas questões que envolviam ambos os candidatos. Então, até o atentado, o candidato Donald Trump, ele se notabilizou por notícias falsas, fake news, por inventar dados e por se vitimizar ao longo dos debates. Já o atual candidato, que é o presidente, teve um problema de comportamento no último debate, ele teve um problema cognitivo, teve uma série de dificuldades nas suas respostas, que perduraram ao longo dos dias e geraram uma grande incógnita quanto à sua capacidade física e de saúde real e concreta para ser o governante dessa, que é a principal nação do mundo, pelos próximos 4 anos. E os maiores apoiadores econômicos da sua campanha congelaram a injeção de fundos enquanto ele permanecer candidato. Resta esclarecer que a convenção do partido do candidato Joe Biden ainda não aconteceu. Então, até essa convenção, ele pode declinar, ele pode ser substituído. Inclusive, há um boato, e há quem defenda que a sua vice, a Kamala Harris, seja a candidata. E tudo isso, com o atentado, agora há uma mudança nesse cenário, porque aqueles que estavam em dúvida podem ter uma simpatia pelo que aconteceu com o ex-presidente e podem querer votar nele, e a partir daí, como eu mencionei, ele se torna mais favorito nessa disputa eleitoral, que até então tinha um empate técnico, não dava para afirmar que nenhum dos dois candidatos era mais favorito na eleição. E, doutor, na sua opinião, né, esse atentado contra Trump nessa corrida eleitoral aí nos Estados Unidos pode, de alguma forma, trazer reflexos para o Brasil? Se sim, quais? Pode, evidentemente, porque o candidato Trump, se ele for confirmado como vitorioso na eleição de novembro, ele tem uma política econômica e uma medida política, de uma forma geral, contrária ao atual governo e à atual visão do Brasil, que é uma visão mais à esquerda. Então, pode ser que haja uma certa dificuldade. Esse tipo de comportamento, como é o do candidato Donald Trump,
é o que nós vivenciamos e presenciamos com o atual presidente da Argentina. E nós vemos que há um certo conflito ideológico político do atual presidente do Brasil com o presidente da Argentina. Então, a tendência é que essa disputa ideológica seja mais acirrada e aprofundada com os Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Muito obrigado, eu que agradeço.